Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o que aqui nos traz hoje é a construção refletida, célere e profícua de um conjunto de medidas que suportem uma estratégia de intervenção social de curto prazo, dirigida a dois grupos-alvo, às pessoas mais idosas e aos adultos com deficiência, que precisam urgentemente de camas e respostas sociais indispensáveis e inadiáveis ao seu conforto, segurança e dignidade. Trata-se de pessoas especialmente frágeis, sem recursos materiais ilimitados e naturalmente limitados na sua autonomia para, por si só, encontrarem solução para problemas de solidão, abandono, dependência ou maus tratos. Trata-se de cooperar com as estruturas, equipamentos e as instituições da sociedade civil instaladas e com altíssimo sucesso, sem as iludir, diminuir ou prejudicar numa missão imprescindível ao Estado Social, o cumprimento da função de proteção social. Sabemos bem que o Governo encontrou nos bilhões do Plano de Recuperação e Resiliência, do quadro de apoio comunitário 2030, uma habilidosa solução para calar os problemas sociais emergentes. Todavia, caros deputados e deputadas, o desespero, a indignidade, a emergência social gritam mais alto e não sabem esperar. Não podem esperar pelas respostas de 2026 ou 2030. Foi, portanto, olhando de forma objetiva para a extrema gravidade do quadro social destas pessoas e para a incontestável fiabilidade das instituições do setor, num tempo em que a receita orçamental o permite e a carga fiscal amplamente o justifica, que gizamos estas medidas certos da sua inquestionável oportunidade e da sua justa adequabilidade social. Certos do seu cabimento nos orçamentos da cooperação, dos orçamentos de Estado 2024 e anos seguintes, até que se realizem as promessas pelo Governo anunciadas. Desde logo, as iniciativas visam ao mesmo tempo conciliar 5 objetivos: atrasar a institucionalização de utentes em respostas residenciais, aumentar de forma expressiva e imediata a disponibilidade de camas sociais, dar passos seguros na promoção e proteção dos direitos das pessoas idosas, tornar universal e transparente o acesso a camas sociais e garantir na cooperação o custo do utente nas respostas sociais de lar, independentemente do valor da sua comparticipação. A aposta é feita numa reforma profunda da resposta social de SAD, Serviços de Apoio Domiciliário, aumentando o número e o tipo de serviços a financiar pela cooperação e, deste modo, criando uma espécie de camas sociais ao domicílio, no domicílio dos utentes de SAD e de centro de dia. Falamos de serviços essenciais, serviços médicos, de enfermagem, de fisioterapia, de cuidado, de vigilância, de dia, de noite, nas 24 horas, consoante as necessidades dos utentes e dos seus familiares. A adicionar desde já aos serviços típicos de animação, alimentação e higiene pessoal e do domicílio. E, ao mesmo tempo, apostando seriamente na figura do cuidador informal, desbloqueando entropias que a legislação criou face a reservas excessivas quanto ao conflito de direitos deste Instituto entre o dever originário dos seus filhos de cuidarem dos pais e o direito e o dever que o Estado tem de os proteger. E na atualização e dinamização e contratação do acolhimento familiar, uma lei do século passado, de pessoas idosas e adultos com deficiência, através do orçamento da cooperação, entregando às IPSS a seleção, a formação das famílias de acolhimento e a autorização e acompanhamento aos centros distritais. Depois, adequando a cobertura total dos acordos de cooperação à lotação máxima dos equipamentos e apostando no licenciamento de novas camas sociais em espaços existentes, mas inúteis ou devolutos, nos equipamentos sociais já licenciados e no aproveitamento de imóveis de propriedade das instituições sociais destinados à habitação, criando residências temporárias e acompanhadas pelas GPSS. Por fim, acautelando
a sustentabilidade da primeira linha de proteção social. Surge um conjunto de medidas que visam facilitar a gestão das respostas sociais, eliminando redundâncias, financiar de forma mais equilibrada equipamentos e respostas sociais, designadamente as respostas residenciais de lar, e aumentar a transparência no acesso e no cálculo de comparticipação de utentes às respostas sociais. E, não menos importante, criam-se mecanismos de promoção e proteção dos direitos das pessoas idosas. Surgem no SES e na rede social, com especial destaque para os núcleos executivos dos CLAS, que, juntamente com o Ministério Público, passam a ter competências operacionais de prevenção e proteção de idosos em situações extremas. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos certos de que estas medidas são urgentemente necessárias, tão certos quanto a necessidade de as concertar, na especialidade, com todos os grupos parlamentares, porque, tal como está, a ideia que o Governo nos dá, parafraseando, é que este país não é para velhos, e isso é inadmissível.